Minha gente do esporte, bom dia. Hoje é sexta-feira santa, 18 de abril de 2025. É o programa de número 65. Aí, como é que vocês trabalham? Na verdade, essa data, algumas datas, Magari, tudo bem? Tudo bom, Matoso. Algumas datas hoje já não são tão consideradas assim pela grande mídia, né? A gente pode observar. Não tem, que é sexta-feira santa, quinta-feira santa. O negócio não está muito mais ligado a isso. As gerações passaram a trabalhar mais o material do que o espiritual, né? A gente vê que sem condenar ninguém, é apenas uma reflexão. Isso, a relevância hoje da religião dentro da sociedade, ela está bem menor do que outrora foi um dia. A gente vai tentar mostrar alguma coisa fazendo a relação futebol com essa questão da espiritualidade. É possível? A gente vai buscar mostrar que é possível. Saindo do nosso local e buscando um exemplo de nível nacional. E quando a gente fala assim, é bom lembrar que o nosso Estado, o Estado brasileiro, é laico, é um princípio constitucional, não tem assim uma religião. Até pouco tempo se dizia a religião oficial é a católica. Sim. Mas nós temos aí várias religiões dentro do campo cristão. Pô, vocês vão falar de religião. Gente, tem gente que fala de Satanás, pô. Por que a gente não fala de Jesus? Não é isso? Claro. Tem gente que dá notícia de desgraça o dia todo, passa repetindo de manhã, de noite. Por que a gente não pode falar num programa esportivo, em vez da violência, das agressões, da corrupção, das acusações? Por que nós não falarmos sobre o futebol com uma linguagem de paz, de amor, de fraternidade, de amor e de paciência? Mas é possível no futebol? É possível, professor Magaia? E muito, Matoso. Muito. Porque o esporte é tudo isso que você englobou. É o amor, é a parceria com o outro, porque ninguém joga sozinho, ninguém vive sozinho. Até os rivais, né? Isso, eu sempre costumo dizer, Matoso, para os meus atletas, quando a gente conversa em algumas palestras ou até pré-eleção, eu digo assim, o futebol, ele é como a vida. Desde a oportunidade que você recebe, que pode ser única, né? Até mesmo você lidar com outros seres humanos. Então, eu acredito, Matoso, que o esporte, seja qualquer um que seja, né? Seja o esporte individual, seja o esporte coletivo, ele traz esses ensinamentos para a vida, e principalmente nisso que você acabou de falar, né? No amor, na compaixão, em poder respeitar o outro. São coisas que a gente tem que ter como princípio também como cidadão, né? Pedro, Flamengo, violência, polícia, pai e filho. Repara bem, e Remy Paysandu, repara lá. Tem uma cena, que se eu estiver errado, que eu sei que você é professor de religião, tem uma famosa cena que aos 12 anos de idade, Jesus Cristo, cadê esse menino, José? Aí o Jesus estava lá, conversando com os doutores do templo, não é isso? Sim. Meu filho, Maria, né? Meu filho, mãe, não te mete. Hoje seria a linguagem, calma, Sim. mãe. Né? Seria uma desobediência de Jesus? Olha, esse vídeo me foi enviado por uma senhora, disse assim, dá uma olhada nesse vídeo, Edson Matoso. É extraído de uma publicação do jornal Liberal, parece que é TikTok. Isso. É desobediência? Como assim desobediência? Um pai e uma filha? As divergências? Rapaz, até me arrepiou, eu achei muito legal, olha lá. Remy Paysandu. Filha, sai do chão, a torcida do... Papai. Não, filha, é leão. Sai do chão, a torcida do... Papai. Não, filha, é leão, filha, você é leão do papai, vai. Sai do chão, a torcida do... Papai. Ah, gente, não. Não, filha, pelo amor de Deus. Como é isso, professor? Me diga. Pois é, aquilo que você falou, né, Matoso? É a questão de uma desobediência saudável. E a criança está, né, tirando com o pai dela também. Porque a criança faz isso. Nessa idade, Matoso, faz. A criança, isso está escrito no Evangelho. Sejam vós como as crianças. Sim, como as criancinhas. Não é verdade, isso? é. A sinceridade, a ingenuidade não é falsa. Sim. Quando a criança, mas tem criança que é falsa porque é ensinada. Né? A essência da criança é a sinceridade. Nascemos como um papel em branco, Matoso. Não é? São impressas as coisas ao longo da nossa vida. O Freud diz que a personalidade do ser humano ela vai do nascimento até os 7 anos de idade. A partir dali,
ela aprendeu o que ela tinha que aprender, para formar o caráter dela a partir de então. Agora, eu escrevi uma mensagem, aí nessa mensagem que eu achei legal. Eu disse assim, vocês estão entendendo, porque eu disse, Matoso, tu é Remo, Paysandu, tu é Paysandu, é Remo, tem hora que não sei o quê, gente. Eu já disse, dentro da minha casa, tá certo? Marido e mulher, um é Remo, outro é Paysandu. Eu vou, vivo há 32 anos com a mulher, vou passar 32 anos brigando, velho. Né? Eu tenho filhos e filhas, remistas e bicolores, parentes, amigos de família. Como é que eu vou? Não, a gente brinca, tira sarro, sem raiva, sem ódios, né? Mas nós vamos mostrar para você agora, dentro dessa Sexta-feira Santa, abordando um programa esportivo, o enfoque desse amor, dessa espiritualidade e todas essas nuances do mundo do homem. A gente pegou uma figura que é pública, nacional, porque ninguém pode negar, é uma das maiores torcidas do mundo no futebol, que é a torcida do Flamengo, independente, mas a origem do rapaz é do Fluminense, que brilhou no Flamengo. Tem da paciência, da tolerância ao perdão, ao sofrimento, como é que você usou? O calvário, né? O caro. Qual é a primeira que puxa essa matéria aí? O Pedro, atacante do Flamengo, ele sofreu alguns problemas na vida dele, futebolística. Né? Dentre eles... Olha o nome dele, Pedro. Pois é. Dentre eles, Matoso, uma agressão que ele recebeu do preparador físico. Como era o nome do Flamengo? Pablo. Pablo e Pedro, como assim? Ô, Pablo, vamos lá. Então, o Pedro, ele sofreu uma agressão no vestiário depois de ter terminado o aquecimento um pouco mais cedo e aí foi agredido pelo preparador. Mas essa notícia foi nacional há 3 anos, 4 anos. 23. 23, perfeito. E saiu de maneira nacional. A gente tem um vídeo para você, para mostrar aí. Bota aí. O atacante Pedro do Flamengo acusa o preparador físico Pablo Fernandes, da comissão técnica de Jorge Sampaoli, de ter agredido dentro do vestiário após a partida contra o Atlético Mineiro com um soco no rosto. A briga teria começado no vestiário quando o argentino questionou o atacante brasileiro por ter sentado no banco ao invés de continuar aquecendo após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha durante a partida. Depois de ser cobrado pela atitude, Pedro retrucou o preparador físico que o agrediu com um soco no rosto. O elenco saiu em defesa do jogador que prestou queixa em uma delegacia de Belo Horizonte. Pablo Fernandes, o preparador, também compareceu à delegacia para dar versão do caso. Depois de toda a repercussão, o atleta se manifestou nas redes sociais, dizendo que já passou por muitas coisas dentro do clube, mas que nada se compara com o que aconteceu dentro do vestiário. E disse ainda que a covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que ele vinha sofrendo nos últimos dias. Até o momento, o Flamengo não emitiu nenhuma nota sobre o ocorrido. O futuro do preparador físico está indefinido. Bem, portanto, aí o Pedro, né, quer dizer, é um negócio meio complicado. Sim. Né? Pessoas que são... Quando é pobre, é porque é pobre. É violência, é assaltante, porque é pobre. Aí você vê uma violência dessa de pessoas que estudam, que ganham muito, bons salários, que tem um corpo, staff. Isso, tem a palavra staff. da moda. Hoje em dia você vê uma criança, um adolescente, um jovem, que tem N dificuldades, até a merenda escolar é vergonhosa, criminosamente desviada. Sim. E aí eu cobro de uma criança dessa numa escola, tá certo? Aí é um grupo de pessoas seletas. Aí tem uma agressão dessa. E qual foi a sequência? Mas é aquela coisa, Matoso, que eu falava ainda há pouco, é a formação do caráter do homem. Pois não é, adianta. né? Pode ter nascido... Dinheiro não traz felicidade nem caráter, né? Caráter é o problema. Negócio E o Pedro, foi? Se recusou... Não que ele tenha se recusado. O que aconteceu é que o aquecimento... Estava acontecendo o aquecimento, para quem não sabe da história. E o Cebolinha entrou, o outro companheiro dele entrou também. Ele disse, não vou mais entrar, porque os dois atacantes entraram. Então eu vou... Se havia havido algum problema antes com eles dois, a gente ainda não teve nenhuma notícia. Mas aí disso. o Pedro denunciava que ele vinha sofrendo assédios psicológicos. E ele deu o testemunho dele depois disso, o Pedro, né? Qual Falou foi? um pouquinho sobre justamente o que aconteceu naquele dia e o que ele relata, né, da sequência de tudo isso aí, porque o treinador, o preparador físico foi demitido depois. Foi depois. Mas aí, dessa sequência, qual é o próximo vídeo que vem? É o testemunho dele. Então bota. Então vamos lá. Vamos lá. Vou contar um testemunho que eu nunca falei em público.
que foi aquela situação que eu passei ano passado, né, uma agressão. Eu lembro que na mesma hora ali no vestiário, depois que passou ali aquele momento, eu mandei uma mensagem para minha esposa, para Fernanda, e falei: amor, acabei de ser agredida aqui no vestiário. E ela, assustada também, claro, ficou chateada. Mas na mesma hora ela me mandou e algo me despertou. Ela falou assim: amor, eu vou orar por esse rapaz, porque eu tô com muita raiva dele. Então eu creio que aquilo ali me despertou. Eu lembro que eu cheguei no quarto numa madrugada, depois de ter feito todo o processo ali. Era 3, 4 da manhã. E eu ajoelhei na cama. Eu comecei a orar pelo rapaz que me agrediu. Olha que loucura, né? Aos olhos humanos isso parece loucura. Na nossa carne a gente não quer fazer isso. Na nossa carne a gente vai querer reagir. Mas quem que a gente vai obedecer quando acontece uma situação como essa? Uma situação que a gente não espera. A gente vai obedecer a voz do mundo? Vai obedecer as pessoas? Ok, repara bem. Esse é o típico caso, você como professor de religião, cara, eu não estou acompanhado não, rapaz. O camarada aqui é fera. Não é só professor de futebol de salão, é também de religião. Vamos ver, se eu estiver errado, me ajude. É o típico caso, quando alguém te bater no rosto, oferece a outra face para ele, é isso? Perfeito. Cabe aí? Perfeito. Ou seja, ele foi esmurrado, agredido, pegou 3 tapas no rosto. Sim. Ficou, lógico, aquela reação primeira, mas depois ele na igreja que ele professa, tá certo? Deu esse testemunho, falou com a mulher. Tu imagina o cara falando com a mulher, pô, é um covarde, não sei o que e tal. Quer dizer, aquele olhar humano, seria o quê? Vou pra fora, vou matar, vou espancar, vou formar minha equipe, vou pegar esse cara lá fora. Aí o cara vai e ora por ele. Né? Que foi um testemunho logo depois que ele deu. E o que a gente aprende, Matoso, quando criança? Muitas pessoas aprendem dessa forma. Olha, não traz desaforo para casa. É né? verdade. Então, se tu apanhar lá, tu vai apanhar aqui também. Então, conheço essa história. Pois é. Então, quer dizer, isso é uma maneira que ele, como um cristão, encontrou de seguir de verdade, Matoso, o que Jesus fala. Porque o que acontece é que fala-se muito de Jesus, mas faz-se pouco o que Jesus fez. Está escrito também. Justamente. Está escrito. Faz-se pouco o que Jesus Ouçam fez. o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Sim. Porque eles dizem e não fazem. E aí... Está escrito isso no Evangelho. Justamente. Então, quer dizer, ele fez isso, colocou em prática a palavra que ele lê, né? Porque é muito fácil você discursar, falar bonito e não praticar aquilo que você discursa. Então, ele fez isso e é uma atitude louvável de ser humano, né, ao ponto dele... E cristão, espiritualidade aí, né? Perfeito. E aí isso independe de religião nesse contexto. Aí é humano. Sim. Como você disse, o ímpeto logo é o cara que se vingar. Mas não, ele teve a serenidade, por isso que ele coloca na nota. Obrigado, mãe e pai, pela educação que vocês me deram. É uma nota que tem aí, perfeito. Né? Já deu a nota ainda agora nisso. A nota foi na notícia da pouco. Né? Tá. Mas a nota que a gente tem agora é o preparador físico. Tá aqui na tela, então, vai colocar na tela pra gente aí. Pantinho. Solta lá, Pantinho, ali, ó. O preparador pede desculpas a Pedro após soco. Devia ter resolvido em outro momento, de outra forma. Né? Ele reconheceu a lambança que ele fez, né? O importante é isso. Mesmo que você tenha agredido, tenha feito, você reconheceu. Claro que nada vai justificar uma agressão ou qualquer outro tipo de situação que gere violência, ou física ou psicológica. Mas pior seria se você permanecesse no erro, permanecesse dizendo, não, ele merecia mesmo, e não sei o que, e pá. Eu acho que ele foi bastante coerente também, o preparador físico aí, o Pablo, de reconhecer e dizer, foi errado, podia ter resolvido num bom momento. Concordo com o Mauro César Coelho, quando deu uma declaração que diz que ele poderia ter passado a situação para o Sampaoli naquele momento, era o treinador da ocasião do Flamengo, chegar e dizer, olha, chefe, aconteceu isso, conversa com o Pedro lá. O que seria o normal fazer, porque afinal das contas é jogador dele, né? Exatamente. E alguém poderia dizer, vocês seriam capazes de fazer isso? Eu não. Tu não, pois é, mas eu quero dizer que aconteceu comigo. Sim. Certa vez eu fui agredido covardemente por um colega de profissão e o pior, nós estávamos defendendo a mesma causa. A honestidade no trabalho, tá entendendo? O que acontece? Houve a situação e eu disse para ele, cara, a dor física que eu estou sentindo é nada perto do remorso psicológico que tu tens. Olha só. Porque você descobriu que você foi justo comigo. Eu estava defendendo exatamente a causa do nosso trabalho por uma gestão correta, séria, tá certo? E alguém pegou e levou o contrário.
Então, mas a vida é assim. E teve um andamento, ainda nós estamos contando aqui, gente, você que está pegando aí o bonde andando, nós estamos mostrando nessa Sexta-feira Santa, né, a relação que existe entre o futebol, que é uma das coisas que envolve uma série de situações. Nós abrimos o vídeo, né, com a criança e o pai, sobre quem é Remo e quem é Paysandu, né? E agora contando um fato de um jogador que é de um dos clubes mais famosos do país, mas independente disso, de preferência clubística ou de denominações religiosas, eu sou católico, ele não é. Pelo que eu vejo, o Pedro deve ser evangélico, pela forma que ele dá testemunho. Nada a ver, o outro rapaz ali é um bandista, eu não quero nem saber, cara. Jesus não escolheu, ele não pediu atestado ideológico, nem religião de ninguém para curar. E não sou eu que vou pedir. Pouco me interessa. Tem muita gente que é bonitinho, mas não vale nada. E tem muito cara que eu conheço que é ateu e que é melhor do que eu, pô. Tá certo? É verdade. Eu conheço, te juro que eu conheço. Eu ainda digo que tu vai chegar no céu primeiro do que eu, pô, porque tu fazes coisas que eu não... Não vai nem entrar na fila. Né? Vai estar na fila. Eu ainda quero chegar lá. Ele chega primeiro, mas eu quero chegar lá. E aí, é isso que a gente está contando. O Pedro que... Primeiro essa agressão, mas depois teve um outro problema com o Pedro. Você falou o calvário dele, né? O calvário dele, né? Continua pela seleção brasileira, já treinando com o Dorival Júnior. Ele simplesmente se lesionou. Sozinho com o joelho dele. E aí traz a notícia do período para ir lá. Solta a notícia aí, Pantina, pra gente. Bota aí. O atacante Pedro do Flamengo foi cortado dos jogos pelas eliminatórias por causa de uma lesão. Ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo durante um treino da seleção. O Pedro se machucou no lance sozinho, sem contato com outro jogador. Essa informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol após o atleta realizar exames em Curitiba. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão pode variar de 9 a 12 meses. O atacante já havia sofrido esse tipo de problema em 2018, mas tinha sido no joelho direito. Na época, ele jogava pelo Fluminense. A CBF ainda não anunciou quem vai substituir o jogador. Olha, o detalhe, você ouviu esses dois rapazes que são apresentadores da Record News? Sim. É lógico, às vezes você divulga um companheiro de imprensa quando faz coisa ruim, né? Claro. Pô, a gente tem que mostrar quando faz o caralho. Sim. Então, essas notícias nós pegamos aí, nós estamos repercutindo num dia especial, que é a Sexta-feira Santa, onde a gente tem, aliás, daqui a pouco, né, meio-dia, às 3 horas da agonia, que foi o momento crucial em que Jesus Cristo sofreu depois de ter passado por o beijo, né, o escárnio, a humilhação e depois o sofrimento da cruz, quando ele professa suas famosas 7 palavras. Então a gente lembra aí. Aí o cara vai dizer assim, mas esse cara vive no templo, ora, lê a Bíblia, mas você não viu uma frase que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração. Porra, o cara caiu, se contundiu sozinho, MacGyver. É coisa do demônio. E ele aparece na imagem aí, Pantinha. Diga lá. Pra gente aí, ó. Ele aparece na imagem aí, joga na tela. Chegando no hotel, né, depois da lesão, né? Da contusão aí, as pessoas cumprimentando ele. No outro vídeo seguinte a esse, pode soltar, Pantinha, outro vídeo logo aí, pra te ver. Com áudio, por favor, Pantinha. Não, esse aí não, o outro. Ainda não é esse. É, o teu outro, da muleta, não tem a muleta 2 aí, isso? É esse aí. É esse aí, ó. O torcedor, pode falar, ó. Torcedor gritando, Pedro, isso é legal. Aí depois que é o vídeo. Peraí. Pessoa de bem, né, Matheus? O Pedro, todo mundo gosta dele. É aquele tipo do jogador que, independente de vestir a camisa, mas ele é boa gente. É aquele cara que não é marrento. É um camarada que quer fazer gol, festeja, enfim, alega o futebol, mas tem assim um comportamento. Mas é impressionante, né? O cara faz tudo correto, ele sozinho se bateu, pô. Só pode ser a tentação do cão, pô. Né? É o típico caso, quanto mais eu oro, mais o cão me aperreia. Aliás, o cão não aperreia a gente que está aqui, que a gente está, né? Alguém vai dizer, os caras estão falando. Ele aperreia quem está dentro do templo,
Quem está lá ouvindo Cila Malafaia, ouvindo Valdomiro Santiago, ouvindo Edir Macedo, ouvindo Dom Alberto Taveira, tá certo? Está lá na Igreja de Nossa Senhora Perpétua Socorro. Esses é que são lá que o Satanás fica aqui, querendo tirar do templo. Dali do nosso amigo, do pai Henrique, tá entendendo? Que é, né, o nosso irmão budista. Aí o cara fica lá. O irmão que ali... É sério, eu não vou identificar, porque é uma questão dele que é budista, que são ideias que professam o humanismo, a fraternidade, a harmonia das pessoas com o mundo, com a natureza, enfim. E aí, depois dessa lesão... Ele voltou, é bom dizer que ele voltou agora. Sim. Voltou agora para o Flamengo, a qualquer momento pode voltar, depois de mais de 7 meses. Sim. E aí ele volta ao templo e dá um testemunho sobre a questão da lesão, é isso? É isso aí. Então vai. E quando eu tive essa lesão agora, na seleção, eu lembro que eu estava no quarto do hotel, o treino foi à tarde, e de manhã eu tive meu devocional, meu momento com Deus. E eu lembro que eu escrevi no papel do hotel, que tinha em cima da mesa, eu escrevi: o Senhor é bom, e seu amor dura para sempre. Eu escrevi esse bilhete, coloquei bem em cima da mesa, bem visível, e fui para o treino. E nesse mesmo dia, eu machuquei meu joelho, no treino, fui fazer exame, e lembro que foi difícil receber essa notícia. Mas ao mesmo tempo em que foi difícil, o Espírito Santo já me deu um renovo. No mesmo tempo que veio a dor, o Espírito Santo já veio com alegria. No mesmo momento que vem a dificuldade, Jesus vem com a paz, que excede o entendimento. E eu lembro que eu cheguei no hotel, cheguei já sabendo do exame, que eu ia precisar operar. E quando eu cheguei no quarto, eu olho aquele papel, e eu senti claramente o Espírito Santo falando comigo: Deus é bom, e o Senhor, o seu amor dura para sempre. E aquilo ali me trouxe uma esperança, porque eu sei que Deus estava comigo. Quando a gente está sendo fiel, quando a gente está sendo obediente, quando a gente é temente a Deus, pode vir um momento ruim, mas a gente vai saber: é da vontade de Deus, eu vou passar por isso. Deus não dá fardo nenhum maior do que a gente não consiga suportar. Não há provação maior do que a gente não consiga suportar, porque é Deus quem procede, é Deus quem nos tira disso. É Deus quem dá o resgate para cada um de nós. E naquele dia, naquela mesma noite que eu me machuquei, foram todos os jogadores lá no quarto, alguns da comissão também. E eu lembro que eu falei para eles, quando eu saí, eu escrevi isso aqui: o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. E eu falei para eles que Deus é bom quando Ele me levou para uma Copa do Mundo, mas Deus continua sendo bom mediante essa lesão. Isso vale para tudo, né? Vou terminar assim um programa. Coloca aí, por favor. O menino e o pai, a menina e o pai. É bom a gente ver isso de novo. Filha, sai do chão, a torcida do... Papai. Não, filha, é leão. Sai do chão, a torcida do... Papai. Não, filha, é leão, filha, você é leão do papai, vai. Sai do chão, a torcida do... Papai. Ah, gente, não. Não, filha, pelo amor de Deus. É isso. É Emociona, isso aí. né, Matoso? É? Emociona, né, Matoso? Emociona porque a lida das pessoas em todos os campos, seja na hora de estudar, buscando passar no Enem, né? A busca do trabalho, a recuperação de tratamento, né? Superar para uma doença, a luta, quando você agrega pessoas
quando você vê assim, parece que não tem saída. Vamos retomar, ainda mais quando a gente vive uma sociedade cheia de discursos e teorias, de protecionismos legais, e a gente não vê numa escala, no mínimo, mais próxima da humanidade, da espiritualidade, esse comportamento humano e espiritual que tanto se alardeia, mas na hora da gente ver a prática, pouco. Né? Há um desrespeito ao meio ambiente, há um desrespeito às pessoas portadoras de doenças diversas, há um desrespeito, por exemplo, no caso das crianças autistas, que tem pessoas que dizem isso é frescura. É duro ter que ouvir isso. Né? Não é frescura, vai estudar. E para de ficar indo em missa e em culto, pô, e vem para a rua falar numa sala de aula ou para alguém que é frescura. Não é. E eu não te desejo mal a ninguém. Que maltrata um animal, pô. Que maltrata um colega no trabalho. A discordância, a divergência, tudo isso é normal. Né? Tem passagem, você como professor de religião sabe que há passagens na Bíblia em que houve divergências entre o próprio Jesus. Eu tenho uma passagem famosa na Bíblia em que estava Jesus com André e Filipe. Aí, de repente, Jesus vira e diz assim, vem cá, tu, quem era o cara? Mateus, que não valia o que o gato enterrava. Cobrador de impostos, o povo judeu tinha um horror ao Mateus. Segue-me. E aí o André com o Filipe conversaram com ele. Ih, quem não vai gostar nada disso é Pedro, que ele estava lá na beira do rio ajeitando o barco, era pescador. Quando Jesus vem com Mateus, Filipe e André, chega na beira, diz, olha, o Mateus entra agora no meu time, né? E Pedro, eu fico imaginando, se fosse hoje, né? Imagina ali no Ver o Peso, o Pedro chegar e Jesus, tu é doido, é? Trazer esse cara para cá, quer me roubar? Eu fico imaginando, o diálogo seria mais ou menos esse, que o cara era um coletor de impostos. Então, gente, a emoção vai quando a gente vê um rapaz querido ao futebol e dá uma mensagem dessa, sem nenhuma dúvida, serve para nós. Inclusive para nós que estamos aqui no É Pra Valer há 5 meses e parece assim que não vai dar certo, né? Mas em nome de Jesus vai dar certo. Palavras do Pedro, né? Porque Deus Então, é pronto. bom o tempo todo, né, Matoso? É isso. MacGyver, Obrigado, Matoso. valeu? Valeu, pô, e Obrigado valeu muito. pela colaboração, estamos juntos aqui, toda a equipe, Pantinha. Hoje ele não tocou a buzina, não é? Terminou tudo dentro do tempo. O Henrique e toda a equipe do É Pra Valer aqui no Canal 14, porque é uma lição de vida. E quando eu digo que o futebol não é apenas uma bola, barbante, muita gente gritando, é isso aí. Futebol é economia, futebol é saúde, futebol é educação, futebol é meio ambiente, é respeitar as pessoas, inclusive aos idosos. Futebol é amor. Valeu? Valeu. Feliz Páscoa.